já que a gente está falando de topo, vamos começar pelo glorioso Botafogo Futebol e Regatas, o clube da Estrela Solitária, que no sábado jogou contra o São Paulo lá no Morumbi. Infelizmente não conseguiu a vitória, mas também não foi derrotado. O que importa nesses momentos de adversidade é somar pontos, e é o que o Botafogo vem fazendo, mesmo que não tenha feito uma partida esplendorosa. Então, quem começa aí? Eu quero saber. Tu, LF, eu quero saber de vocês. Então vai, LF, o que você tem a dizer sobre esse jogo do Fogão, que jogou fora de casa, não venceu, mas somou pontinho fora de casa muito importante no Morumbi? Cara, um ponto importante, muito importante mesmo, o Botafogo consegue esse empate fora de casa. Claro, não fez aquela grande partida, como a gente vem vendo o Botafogo jogar, mas eu acho que ainda não é algo para se assustar, nem se alarmar. É normal perder alguns pontos, principalmente fora de casa contra um time forte, que é o São Paulo, que joga bem em casa. Tudo bem, São Paulo tava com aquele time misto, que vai jogar Sul-Americano, o Botafogo também, mas o foco do Botafogo, com certeza, é o Campeonato Brasileiro, então escalou ali o melhor que tinha para a partida, acabou que não saiu vitorioso. Mas, cara, por mais que o São Paulo tenha tido um pouco mais de posse de bola, não assustou muito o Botafogo na partida. Eu diria que foi até um jogo um pouco frio. O Botafogo conseguiu buscar bastante jogadas aí no contra-ataque, teve chances claras de fazer gol. Principalmente com o Janderson, teve uma chance claríssima. Ele foi um dos destaques da partida, sempre sendo perigoso quando a bola chegou ali para ele no ataque. O jovem jogador Janderson, que está substituindo bem o Tiquinho Soares. Sinto que o Botafogo sente a falta dele, mas enfim, o Janderson tá fazendo o que pode ali para ajudar, tem a confiança do treinador e fez uma boa partida, teve 2 chances ali claras de gols, principalmente na segunda etapa, e o PR ali no final da partida salva o Botafogo nos últimos lances ali, faz 2 defesas brilhantes. São Paulo também teve 2 gols bem anulados do Luciano, ali eu sinto que a defesa do Botafogo deu um pouco de bobeira, o Luciano ficou sozinho, mas bem impedido até, então pensando por outro lado, funcionou se a Botafogo fez uma suposta linha de impedimento? Funcionou. Eu não sei se teve essa intenção, mas acabou dando sorte ali. O Luciano está impedido, senão poderia sair um 2-0 ou até 1-0, que a linha foi traçada, mas estava bem impedido. E cara, com esse empate o Botafogo completa 2 meses e meio de invencibilidade na temporada. Pô, um número incrível, histórico mesmo para o Botafogo. Porque o torcedor do Botafogo tá feliz da vida, não vivia isso há muitos anos, irmão. Muitos anos mesmo. Quem acompanha o Botafogo há anos, aí, torcedores dessa nossa geração, tá vivendo isso pela primeira vez e tá muito empolgado, irmão. Chega a 48 pontos no Brasileiro. E aí na temporada, falando da temporada, juntando Sul-Americana também, está a 17 jogos sem perder, somando 10 vitórias e 7 empates, irmão. Isso é um número absurdo, Exato. A última derrota para o Atlético Paranaense no Brasileirão na Arena da Baixada. Então eu vejo o seguinte, cara, o Botafogo começa o segundo turno empatando fora de casa. Não é algo ruim, na minha opinião. Tudo bem, Palmeiras ali venceu, Flamengo venceu, mas a distância ainda é grande, cara. A distância ainda é grande, o Botafogo tem essa gordura ainda, tem essa margem de erro ali para poder perder um ponto ou outro, que é normal no campeonato. Ninguém vai ganhar todas as partidas, não é um time Manchester City, não é um Barcelona de Messi. O Botafogo tá jogando no Campeonato Brasileiro, que é equilibrado, infelizmente, para baixo, né? Infelizmente para baixo. Tudo bem que tá chegando novos jogadores, novas caras aí vindo da Europa, mas ainda não é aquela liga, Superliga, como todo mundo sonha um dia ter. Tem muitas adversidades aqui no futebol brasileiro que acabam impedindo isso. A arbitragem é uma delas, na minha opinião. Gramados, tudo mais. Mas, cara, segue o líder Botafogo, tá embalado ainda, joga a Sul-Americana agora, ver o que vai acontecer. Foco total no Campeonato Brasileiro, que uma rodada após outra o Botafogo vai se fortalecendo. Em breve tá chegando um clássico contra o Flamengo, que é algo que pode ser derradeiro para a temporada. Você vencer o seu rival novamente, firma mais ainda o seu favoritismo, ainda mais o Flamengo, que é o time que supostamente é um dos que está brigando ali com o Botafogo. Então é isso, cara. Achei um jogo ok do Botafogo, pouco abaixo tecnicamente, mas nada assim para se alarmar e nem ficar espantado, não. Achei normal o resultado. Perfeito. Eu acho que entra naquela velha teoria de que, cara, você enfrentar um São Paulo dentro de casa, depois de se classificar para a final da Copa do Brasil, por mais que tenha o time misto, tá com a confiança lá em cima, como diz Vanderlei Luxemburgo, tá apontada pro Shell. Time bem organizado e bem treinado por Dorival Júnior. Exato. Então, tipo, jogando diante da sua torcida,
E, tipo, eliminando seu arquirrival, a confiança estava lá no alto. O Botafogo, óbvio que, tipo, no jogo para perder, teve boas oportunidades. O Botafogo que jogou contra o São Paulo me lembrou o Botafogo do Luiz Castro, que deixava um pouco mais a bola com o adversário e saía muito bem nos contra-ataques. Eu gostei muito da partida de alguns jogadores. Vitor Sá jogou bem, na minha opinião. Pô, o Eduardo jogou bem. O próprio Janderson teve algumas oportunidades. A bola não entrou, acabou não entrando tanto pro São Paulo quanto pro Botafogo. Mas foi aquele 0x0, não com cara de 0x0. Eu acho que o mais justo ali seria um empate com gols até. Porque a partida foi bastante movimentada. O São Paulo dominou a posse de bola, só que em relação à dominância do jogo, acho que foi parelho. Foi lá e cá muito, em vários momentos. Faltam muitos jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 11 pontos de vantagem. E a cada rodada sempre falam, né, alguma coisa, né? Tipo, tá chegando, hein? Ih, o Botafogo vai pegar o São Paulo. Ih, empatou contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou, tá chegando. A gente não. Dizem, né? Disseram, né, no primeiro turno, o Botafogo é igual um elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como parou ali, mas daqui a pouco cai. Enquanto isso, filho, o elefante tá lá em cima, ó. Rindo de vocês, porque o Botafogo tá com 11 pontos de vantagem. No primeiro turno perdeu apenas 2 jogos e continua apresentando um futebol de qualidade diante de seu torcedor e diante de qualquer time que o enfrente, porque o Botafogo hoje em dia, na maioria das partidas, ele entra como favorito pelo futebol que vem apresentando desde o Luiz Castro no começo do Campeonato Brasileiro. Então é basicamente isso, irmão. Segue o líder, melhor campanha do primeiro turno da história e a segunda melhor campanha de todas do Brasileirão, né, de turno, já que a primeira do Flamengo no segundo turno de 2019, daquele time mágico de Jorge Jesus, mas o Botafogo continua embalado. E eu quero saber de você, Arthur, o que você achou desse jogo? Achou que foi tempestade de copo d'água que estão fazendo, o Botafogo empatou fora e tal, e o LF levantou a mãozinha pra falar. Pode falar, LF, pode falar. Antes do Arthur falar, eu devo falar uma coisa que não deve interferir muito nisso, só complementar o que o Vini tava falando. Uma das coisas que fazem o Botafogo estar nessa situação também, do elefante em cima da árvore, como o pessoal fala, é a sua defesa sólida também, melhor defesa do campeonato, pô. Apenas 11 gols sofridos, isso impacta muito. Fala até roubar aquela frase que já citaram aqui várias vezes, que ataques ganham o jogo, mas defesas ganham campeonatos, isso aí tá se provando mais uma vez. Phil Jackson, Chicago Bulls. Cara, antes de eu começar meu comentário, eu queria pedir desculpa pra vocês se eu tiver que parar algumas vezes, porque eu tô com a garganta muito ruim, eu tô, tipo, muito resfriado mesmo. Foi de novo, cara, vocês são, enfim, mas tô muito congestionado, esse tempo me deixa todo ferrado, mas enfim, eu ia bater nessa tecla também da defesa, que é o seguinte, eu acho que em vários momentos a gente, óbvio, fala muito do ataque do Botafogo, como o time funciona com o Eduardo, com o Tiquinho, com, enfim, os pontas Luiz Henrique, às vezes Júnior Santos, Segovinha, enfim. Também fala-se muito do meio campo do Botafogo, que é muito sólido, muito bem estruturado, mas a defesa do Botafogo é uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla e que a gente citou muito aqui naquela tier list que a gente falou sobre as contratações do time, a gente falou sobre o Vitor Cuesta, como ele vem sendo importante, enfim. E nesse jogo isso foi algo que a gente pôde ver de fato, né? Porque, como vocês falaram muito bem, foi um empate sem gols, onde o Botafogo teve oportunidades, o time teve 2 chances muito claras de fazer gol, aquela com o Janderson e aquela com o Eduardo, mas a bola acabou não entrando. Era aquele típico jogo que o jogo poderia ficar acontecendo até 10 da noite, que ele ia acabar 0x0. Os 2 times tentavam, mas acabava que a bola não entrava no gol. Só que a defesa do Botafogo, eu acho que ela mostra, rodada após rodada também, o porquê dela ser a melhor do brasileiro, não só em números, mas também em atuação e solidez. E quando eu falo defesa, eu considero todo o setor defensivo, não só os zagueiros e os laterais, né? Mas a gente também não pode deixar de citar o Lucas Perry, que muita gente, inclusive, achava que ia ser convocado, né? A gente teve esse debate aqui no outro dia, eu tinha colocado o Bento na lista, eu acho que o Vini e o LF citaram o Perry, e, cara, se for parar pra pensar... Seria justo. Não, eu ia falar, não acho que o Bento foi um absurdo, mas se considerar o momento, talvez o Perry merecia um pouquinho mais. Ele tá no ciclo, né, também, né? É isso. Eu acho que o Perry vem sendo, não sei se o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas, de novo, eu acho que ele é o mais decisivo. Isso ficou claro de novo nessa partida, porque... Às vezes, pro jogador, realmente seria muito importante, mas o Botafogo até favorece o Botafogo ele não ser convocado. Né? Mesma coisa o Adrielson, por exemplo, que muita gente falou que merecia ser convocado, mas ele tá no elenco do Botafogo ali, treinando e tudo mais, mesma coisa o Perry, óbvio que isso ajuda o time. Mas enfim, passando um pouco da defesa pro ataque agora, eu também queria falar do Janderson, que foi outro cara que a gente citou aqui desde a lesão do Tiquinho Soares,
A gente viu que o Bruno Lage, em alguns momentos, não entrou com ele desde o começo do jogo, né? Em alguns momentos usava alguém como falso 9, tentava usar algum outro esquema e tudo mais, mas a gente já tinha questionado por que o por que o Bruno Lage não usa o Janderson, que vem sendo uma peça importante nesse ciclo do Botafogo do campeonato, é um bom jogador e tem muita margem para evolução. E a gente viu isso na partida contra o São Paulo, né, no caso, que aconteceu sábado. O primeiro passe que ele dá pro Eduardo, que o Eduardo perde o gol, é uma jogada absurda, que ele mesmo rouba a bola, carrega, segura, quando o Eduardo faz a ultrapassagem, ele deixa o Eduardo de cara, gol perdido por detalhe. E aquela outra bola que ele acabou errando o gol, enfim, coisas do futebol. Mas que mostra como ele pode ser participativo, porque nessa jogada, por exemplo, que o Eduardo perde o gol, a gente vê o Botafogo fazendo uma marcação até um pouco diferente, que estava pressionando o São Paulo dentro do Morumbi. Aquela jogada do primeiro gol perdido do Eduardo foi uma jogada em que o Janderson recupera a bola num passe, se eu não me engano, do lateral pro zagueiro, ou de algum outro jogador do São Paulo pro zagueiro, e que o Janderson faz essa corrida rápida nessa marcação-pressão e consegue roubar a bola. Então acho que o Janderson, nessa ausência do Tiquinho, é porque agora ver o Diego Costa também fica um pouco difícil de competir. Mas até esse momento, eu acho que ele se mostrou um jogador importante, e eu acho que ele mesmo deu a resposta pro Bruno Lage do seguinte: professor, talvez você não precise adaptar tanto o Botafogo, porque eu consigo segurar essa bronca. Apesar do Tiquinho Soares talvez ter um melhor domínio de bola, ser um pouco mais técnico e talvez ter uma gravidade maior. O que é uma gravidade maior? Ele atrai mais jogadores, ele consegue abrir mais espaços no campo. A gente sempre fala que quando o Tiquinho Soares desce um pouco para receber a bola, a quantidade de espaço que ele deixa para os outros jogadores flutuarem, ultrapassarem é muito grande. Talvez o Janderson não traga isso da mesma forma que o Tiquinho tenha. Mas é um jogador que pode oferecer muito pro Botafogo, mesmo sendo novo, mesmo estando com muita margem de evolução. Então, cara, eu acho que foi um resultado um pouco amargo pro Botafogo, sabia? Porque eu acho que o time, apesar de ter sido um jogo um pouco morno, com alguns sustos dos dois lados, eu acho que dava o Botafogo ter saído com a vitória. Eu acho que foi aquela questão, tipo assim, errinhos, não sei se erros, mas faltou aquele caprichozinho. Não, o chute do Janderson tava raspando, pô. É isso, o do Eduardo também caiu na esquerda. Teve uma do Tietchan de fora da área também, bom chute. Tipo, por mais que São Paulo tenha finalizado mais a gol e finalizado mais pra fora, as chances do Botafogo foram muito mais aquele de verdade, tá ligado? Foram. Esse foi tipo assim, foi literalmente das jogadas do Botafogo, entendeu? E uma característica muito importante também do Janderson, que eu acho que aproxima muito mais ele do Tiquinho do que até o próprio Diego Costa, por mais de toda a experiência, bagagem de Europa, é porque por mais que ele tenha um biotipo parecido com o do Tiquinho Soares, né? O Tiquinho, acho que se eu não me engano, tem 1,87, o Janderson tem 1,89, são jogadores altos que aparecem muito bem na área, mas o Janderson joga muito bem entre linhas, cara. Você vê que ele recebe a bola ali depois dos volantes e antes dos zagueiros, ele recebe a bola ali e consegue enfiar muitas bolas ali, tá ligado? Bolas enfiadas ali, tipo, na diagonal, e fazer muito bem essa função, que é uma função bem feita também pelo Tiquinho Soares, né? Então, tipo, quando o Tiquinho saiu lesionado contra o Cruzeiro, Bruno Lage colocou o Lucas Fernandes e empurrou o Eduardo para centroavante, contra o time do Segovinha, ex-time do Segovinha, Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Caiu a live? Não tá voltando? Voltou. Tá voltando. Mano. Voltou? Voltou. Acho que voltou. E respondam aí, rapaziada. Voltou. Deixa eu Você tava falando Emelinha contra o time do Segovinha. Perfeito. Então, tipo assim, contra o Cruzeiro, o Luiz Castro, eita, cara. O Bruno Lage, ele não aproveitou o Janderson, colocou o Lucas Fernandes como meio campo e o Eduardo para fazer a função do Tiquinho Soares. Contra o Guarani, a mesma coisa, colocou o Júnior Santos, que é um ponta direita, para fazer essa função de centroavante.
E contra o Internacional, a mesma coisa. E quando colocou o Janderson, o Botafogo começou a andar. E ontem o Botafogo jogou muito bem, só não achou o gol. Então, eu acho que já passou da hora do Bruno Lage entender que o substituto, no momento, enquanto o Diego Costa não está 100% em ritmo de jogo, o substituto no momento é Janderson. Não adianta você tentar colocar a ponta de centroavante, ou então adiantar o Eduardo. Eu acho que o Eduardo é primordial na função que ele faz ali, jogando atrás do centroavante. Então, ter o Janderson como referência ali na frente, que tem as mesmas características parecidas, peca em alguma coisa ou outra, não é igual ao Tiquinho Soares, mas tem as características muito parecidas, eu acho que vale a pena apostar no moleque, colocar o moleque como titular, e aí depois, caso não dê certo, o Botafogo tem peças de reposição à altura, então dá para aproveitar esse moleque tem um futuro brilhante, por mais que não seja tão novão assim, né? Tem, se eu não me engano, o Janderson tem 24 anos, mas aparece muito bem nos jogos que é requisitado, tá ligado? Não foge da disputa. Onde tá aquele outro Matheus? Esqueci o nome dele. Ele tava de férias em Londres. John Textor. Sério, eu não tô gastando não. Ele fez um tour pelos times do John Textor e tal. Não entendi muito bem e tal. O Botafogo realmente não quis aproveitá-lo. Não vendeu ele, né? Porque tinha o Nottingham Forest estava interessado nele. O Botafogo não quis vendê-lo e ao mesmo tempo não tá aproveitando o moleque, né? Tem uma opinião sobre ele, mas. Pode soltá-la. Bomba? Polêmica? O Bagre. Cara, então, mano, eu não acho eles. Eu não fala. Eu também pensei que ele ainda é forte. Cara, eu acho que o jogador não. O Mike tá saindo na live, Maurício? Teu Mike tá saindo na live? Bota pra sair, pô, senão a gente fica assim, ó. Cara de retardado, pô. Ah, tá, entendi. Mas, cara, eu acho ele. Saindo. Eu acho ele fraco, porque na base, tem muito disso, né? Jogador que se destaca na base, vai bem na base, tu vê os lances, cara, esse maluco vai jogar muito. Teve Lincoln, tem vários outros assim. Na base, realmente, ele tem bons lances, mas no profissional até hoje, cara, ele não fez nada demais. Tipo assim, nada que fala assim, caraca, esse moleque aí, pô, tem futuro. Pô, bom atacante, caraca, olho nele. Até hoje eu não vi nada demais, ele fazendo nada demais. Então, sei lá. Acho justo ele estar meio afastado aí. Vou te falar. Eu tô vendo aqui no Google a idade dele. Pô, o moleque tem 19 anos também, cara. Tipo, calma, cara. Irmão, mano, eu acho que assim, ele tem 19 anos, ele subiu com 17, se eu não me engano. 17 ou 16, ele subiu muito jovem. E ele subiu no pior momento do Botafogo. Ele subiu em 2020. Ele subiu há 3 anos atrás, ele subiu no pior time do Botafogo. Time do Botafogo eles falavam que foi rebaixado, pô. Tá, mas olha só, com antecedência. Se ele fosse... Ele não tem maturidade suficiente para carregar um time nas costas, como alguns centroavantes fazem, como o Davidson no Cuiabá, por exemplo. Não, beleza. É um time cheio de estrelas, só que ele consegue... Ele não sente o peso das partidas. O moleque tem 16 anos. Por exemplo, eu dou como exemplo... 19, né? Ele tinha 16 quando subiu. Eu dou como exemplo o Gabriel Peck. O Gabriel Peck hoje vem se destacando. Hoje, 2023... E o Peck tem 22 anos, mas é a mesma situação do Matheus Nascimento. Subiu muito cedo, não conseguiu se adequar porque o time do Vasco também não ajudava. Não adianta você tacar o moleque na fogueira, só se for um Neymar da vida que muda o patamar do time, entendeu? Eu não acho ele um moleque bom, tipo assim, absurdamente bom, um Vitor Roque da vida. Mas eu não considero o Bagre ainda. Eu acho ele normal. Acho muito novo. Eu acho que, sei lá, enfim. Tem vários, se você for fazer comparações, tem vários atacantes aí da idade dele, subiram até na mesma idade ou mais cedo, até que são melhores que ele, que dá pra ver que tem muito mais futuro que ele, mas posso queimar minha língua aí, o Matheus Nascimento vai vir aqui depois comentar, aí ó, falou de mim, mas é a minha opinião atualmente, irmão, papo reto. Compara até o Marcos Leonardo do Santos. Quanto tempo o time do Santos tá na merda aí, o Marcos Leonardo subiu em 2020, com 17 anos também. Sempre foi se destacando ali aos poucos, fazendo os golzinhos dele, e agora tá se destacando mais ainda, com 20 anos, pô. Mas aí cada jogador de uma maneira, o time fraco do Santos. Cada jogador de uma maneira, tipo, o Bruno Henrique é craque demais, mas ele despontou no futebol depois. E se ele fosse bom mesmo, ele tava tendo chance aí no Botafogo agora, com o time bem, pô. Eu acho que é um momento, o cara oscila. Foi o que eu falei, é que cada um. O Ronaldo Fenômeno foi um fenômeno com 18 anos. Não tô comparando, tá? Um jogador outro.
Eu tô atacando o cara gratuitamente aqui no programa. Eu tô meio arrependido de ter feito isso, cara. Por exemplo, o Bruno Henrique é gato. Papo Todo reto, mundo concorda aqui na live? Todos nós três Concordo, mano. concordamos? Fiquei um pouco mal, velho. O cara, ele despontou velho já pro futebol, tá ligado? Como o próprio Michael também. Quer dizer que ele era ruim? Que ele era bagre? É, Não, mano. cada jogador tem seu momento. Aí, ó. Ele tá mal, mano. Ele tá mal. Não sei porque eu tô pensando aqui agora. Por que eu ataquei o moleque assim, mano? Gratuitamente. Tá ligado? Devia ter ficado quieto. E o Arthur Xavier, dito isso, vai virar ídolo no Remo. Aí é você que tá dizendo, meu irmão. Eu acho que é novo só, mano. Mas, ó, Sei lá. seguindo aqui de Botafogo, vai jogar quarta-feira às 19 horas contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Jogo importante, quartas de final, jogo de ida aqui no tapetinho, no Newton Santos. E eu quero puxar aquela rodadinha de palpites, a tão tradicional. Botafogo jogando em casa. Será que vai com o time misto? Será que vai poupar alguns jogadores? Vai com o time da Sul-Americana, será? Não. 3x1 Botafogo. Diego Costa vai fazer seu primeiro gol como... Cara, 2x0 o Botafogo. Eu ia pensar de 3x1 também, sabia? 2x0, eu vou de 2x0. Aí, ó. Justo. Vou de 2x1, então. Opinião do Maurício sobre Matheus Nascimento. Pode ser que ele seja bagre agora e no futuro fique bom. BH foi assim, Michel também vai ver, tá no lugar errado. Isso, mano. Isso. Não soltarei esse corte do Matheus Nascimento que eu fiquei abalado. Eu vou cortar isso. Cara? Mas é polêmica, mano. Atualmente não tem jogado nada mesmo, realmente, pô. Só que o momento dele não tem como resumir a carreira dele. Matheus Nascimento, né? Tamo junto, mano. Cara, o LF ficou mal mesmo, cara. Moleque, ele vai meter um gol, vai fazer o L, filho, pra você, tá? Mano, eu fiquei mal porque, tipo, ele nem joga, tá ligado? Eu fui falar dele, acabou que eu fui me empolgando, cara, fui criticando o moleque. Do nada, mano. Correto. Do nada. Caralho. Do nada. Correto, mano. Não, Matheus Nascimento, estamos fechados contigo. Caso algum dia você queira vir aqui no Esportes Arena, imagino que ele esteja no chat agora vendo, as portas estão abertas. Já pensou? Ele comenta, mano. Correto, tá? Eu tô caralho. Mano, eu acho que vai ter a maior crise de riso da minha história, sacanagem. Pô, ia sair no Discord, mano. Mano, aí ó, caraca, olha o ponto do Maurício. Se resumissem a carreira do Vini Júnior pelo primeiro ano do Real Madrid, não só o primeiro ano do Real Madrid, tá? Do Flamengo também, no começo, quando ele subiu... Não, mas o começo do Vinícius Júnior do Flamengo é muito melhor que o começo do Matheus Nascimento do Botafogo. Beleza, mas o time do Flamengo em 2017 era melhor que o time do Botafogo em 2020. Eu falar, o Flamengo também era melhor do que... Cara, a gente achava que o Botafogo ia acabar. Pô, o Botafogo ia acabar, mano. O Botafogo tava fadado ao fracasso, pô. E o LF botando a culpa no Matheus Nascimento, pô. Pô, é bizarro, mano. Sei lá, cara. Eu acho que não é pra tanto, não. Tadinho do moleque, pô. Mas eu achei essa movimentação do Botafogo meio nada a ver, de botar o moleque pra viajar durante o Campeonato Brasileiro, tá ligado? Pô, o Botafogo terminou o Campeonato de 2020 com 27 pontos, irmão. E hoje em dia tá com praticamente quase o dobro daqui a pouco. Cara, tá ligado? Bizarro. Mas enfim, 3x1, 2x0, 2x1, é isso? Isso aí, o Lucão foi de 2x0 aqui nos comentários. Não sei porque eu não fui de 2x0, mas... eu achei que você fosse de 2x0. Pô, seu filho, pô. Sempre foi de 2x0, sempre foi de 2x0. 2x0 é o placar mais covarde, assim, que tem pra chutar, pô. Que é o mais simples de acontecer, pô. Vence, filho. O Botafogo vence muito por 2x0. Em relação a isso. Cara, porque, olha só, tu abriu o placar. Mais covarde. Mano. É o mais comum de acontecer. Mano, abriu o placar. Naturalmente, o outro time vai atacar mais buscando resultado. Tu vai lá e mata o 2x0, pô. Ah, tá. Foi ontem assim, Vasco? Ó, olha só. O placar mais normal. Os 4 times do Rio jogaram nessa semana. Tá ligado? 0x0 Botafogo, 3x1 Fluminense, 1x0 Vasco, 3x2 Flamengo. Ninguém foi 2x0, cara. O placar mais comum do futebol. O placar mais... Enquanto tu tá no FIFA, o Thiago mete o placar mais perigoso do futebol 2x0. É o placar mais perigoso. Cara, hoje ele tá inspirado, mano. Hoje ele veio inspirado pra lá. Ele simplesmente odiou o Matheus Nascimento e falou que 2x0 é mais covarde. Caraca, mano. O palpite mais covarde. Mas enfim, bola pra frente.